Oi? Entendeu? Então você percebeu a importância da mulher dentro da cultura grega? Nós estamos falando, todo esse processo da Judéia sendo helenizado tem essa influência. Agora sim, nós estamos vendo uma mulher que ela vai ter voz dentro do assunto. Mas agora ele não está falando para uma mulher, está falando para um judeu. Mateus está. Qual o público-alvo dele? Um judeu. Sendo ele o público-alvo, está nesse quadro aqui, ó. Tá vendo? Olha o quadro. Certo? Então, olha só. Mateus vai escrever para judeu. Como é que Mateus vai mostrar Jesus? Qual é a visão que ele quer mostrar a Jesus? Como um rei. Ele demonstra, ele faz a árvore genealógica de Jesus. Ele vai, por exemplo, a mulher com a unção, ele vai mostrar qual o dia do feriado, ele vai pontuar os feriados judaicos, ele vai fazer detalhes judaicos que só o judeu vai entender. Marcos escreve para um romano. Então o romano, vamos lá, para ele é problema gerar cura no sábado? Para um romano? Não. Por isso que quando você pega o evangelho de Marcos, ele é curto, ele é reduzido. Porque ele é romano. Ele tem que ver Jesus como um servo, como um boi. Isso aí na profecia de Ezequiel 11. Então o que ele está vendo? Ele está vendo Jesus como aquele que serve. Serve para quê? Para curar pecado. Simples assim. Então, agora, olha que interessante. Lucas já escreve para um povo grego. Por que um povo grego? Porque a influência grega já está dentro da Judéia e agora essa influência está caindo dentro dos evangelhos. Agora sim, nós vamos mostrar. Tudo isso aqui, gente, isso aqui já está na aula. Se vocês pegarem os slides estão na aula, para vocês de repente quiserem dar uma pontuada. Está no grupo. Oi? Eu não estou no grupo, não. Ah, vê aí que alguém para você te colocar. Pode te colocar. Esse material está no grupo, porque eu acho que eu não sei se eu posso colocar. 14. Ok? Então, beleza. Agora, como é que a gente vai entender essa formatação dos evangelhos? A gente pensa assim, na nossa Bíblia, quando a gente olha, a gente vê Mateus. Aí fala assim, Mateus, Marcos, Lucas, João. Por que João não é sinótico? Então, qual é a regra que eu tenho que falar para vocês como alunos? Quando vocês pegarem qualquer texto de Mateus, Marcos e Lucas, procure referências. Espera aí. Vamos lá naquela unção que a mulher vai ungir Jesus. Vamos lá? Vamos pegar. Vamos entender. A mulher quebra um vaso e unge Jesus. Vamos pegar, só para a gente entender. São duas unções o texto, tá? Acontece duas unções, mas vamos pegar essa primeiro. No caso, Maria do perfume? É. Isso. Então vamos lá, vamos entender. Você vai conseguir construir uma história com todas essas informações que estão ali passando. Então, quando eu pego um primeiro texto de Mateus ou Marcos e Lucas, de cara eu tenho que procurar referências. E aí, eu não sei como é que é a sua Bíblia online, mas muito bom você ter referências, mesmo que seja um aplicativo, referências bíblicas. Isso te ajuda muito. Então você fica só em um texto. E aí você não faz a ligação. As referências bíblicas, elas servem para isso. Vamos lá? Acharam? O texto da mulher que João. Então vamos lá. Mas tem alguma referência? Você está sem referência bíblica também? Puxa outras referências de texto. Lucas, quanto? Capítulo 7, versículo 36 ao 50. Então Lucas 7, do 37? Do 36 ao 50. Tem alguma referência? Não. Vamos achar. Tem mais referência aí. Vamos balançar que vocês vão achar.
Referência puxando para um outro texto. Se é um sinótico, eu tenho que entender a regra do sinótico. Qual é? Se eu achar um texto, opa, eu quero entender a história no todo. Procura qual a outra referência dessa mulher que vende esse vaso de alabastro. O que é, por quê, quando, aonde ela está, qual o feriado que ela está. Não estou sabendo, está desarmada, né? Ó, eu vou ajudar vocês, hein? Marcos 14. Então, mas Marcos 14. Então vamos pegar, ó. Você achou Marcos 14. Do 3 ao 5. Então lê para mim. Então vamos lá, ó. Lê então. Ó. Peraí, então a gente já se localizou o local. Certo? Então Marcos fez questão de pontuar, vai. Ó, tá te dando referências. Entende a história. Veio uma mulher, trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Um grande preço. Falou o valor do vaso? Não. Um grande preço. Certo? Então, vamos parar aí. Vai lá, você tá rindo. Ó. Ó. 6 dias antes da Páscoa. Peraí. 6 dias antes. João não é sinótico, mas vamos entender isso aí. Mas ele já te dá uma referência. 6 dias antes, não te deu essa referência. Vai, continua. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia enquanto Lázaro era um... Não, essa é uma outra unção. É isso que eu ia falar. Quer ver? Continua. Vai até no vaso. Lázaro era sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Tá. Outro texto. Viu? É. Lucas 7, versículo 36. São duas unções. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Ó, já começou, claro. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando, em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Peraí, ó, já está colocando detalhes nessa história. Até agora a gente começa a criar uma coisa de retalho. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro ungento. E estando por detrás, ali é Maria. aos pés, chorando, começou a rogar-lhe aos pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o ungento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Tá. Viu que é diferente de Marta e Maria. Aí é uma outra unção. Ali é uma mulher na rua. E o questionamento qual é? Se soubesse quem era, não teria deixado tocá-lo. Se soubesse quem ela era, né? Viu? Mas se você procurar, você vai achar o valor do vaso. Vamos achar? Vamos lá, vamos balançar. Vamos lá. Continuou? Pode. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Aí ele vai entrar na parábola. Mas vamos lá. Percebeu? Então são duas unções, duas coisas, é Marta e Maria. Mas ali é a mulher pecadora. Viu o fariseu? Viu a seita judaica, o farisaísmo? Viu ele falando, se ele soubesse. Olha o questionamento de quem é Jesus. Ali já mostra um questionamento. Por quê? Se ele soubesse quem era, não te deixaria tocar. Viu? Uma mulher
não vai tocar um homem em público. Viu? O questionamento é o quê? Ele é ou não é profeta? Você conseguiu visualizar? Então, quando eu pegar qualquer texto sinótico, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desvendar a história para eu entender o que está acontecendo num todo e fazer exatamente isso. Pega um pouquinho de Marcos, tá, o vaso, peraí. Ali o que ela falou é uma outra unção de João, mas tem uma outra unção, nós só lemos duas. Eu queria que achasse a outra. Por quê? Porque aí você vai entender o feriado, você vai entender o valor do vaso, quem fez, aonde fez e como fez. O valor do vaso está em Marcos 14. Ah, eu sabe. Quando Judas fala sobre os 300 denários. Viu? É Marcos. É Marcos 14, viu? Já falo do valor. Viu? E aí, agora sim, você já entendeu o que é em Betânia, uma mulher, ela é pecadora, Jesus está sendo questionado sobre ser ou não ser profeta, e o vaso tem valor. Então, em Marcos, Lucas e Mateus fala de uma unção e em João fala de outra unção. Ali é a casa de Maria e Marta. Sim. É a passagem de Maria e Marta. Ali é a passagem desses amigos de Jesus. Mas o que eu quero mostrar é que você tem que fazer exatamente essa visão. Como funciona, então, o sinótico? Então, se eu pego, por exemplo, qual é a árvore genealógica de Jesus? Isso só vai achar em Mateus. Tem colega? Pilou? Tem. Então, onde está? Então, como eu tenho que entender? Eu vou colocar um quadro aqui. Cadê o quadro? Você não colocou o quadro? Eu vou colocar aqui no grupo. Vou colocar aqui rapidinho. Eu achei que eu tivesse colocado no slide. Eu vou colocar um quadro para vocês entenderem aqui no grupo, rapidinho, só para a gente fazer uma análise rápida. Pensei que eu tivesse colocado aqui. Pode ficar à vontade. Eu vou colocar no grupo, vocês peguem, por favor. Não é esse seminário, não, é esse aqui. Eu vou escrever aqui rapidamente, aqui, só para a gente fazer uma formatação aqui rápida, tá? Eu não sei se a câmera vai pegar aqui o quadro, mas vamos lá. Ó, a gente tem uma ideia de achar que tudo começa em Mateus, mas não começa em Mateus. Então, ó, o primeiro vai ser Marcos. Eu deixei esse grupo, tá no grupo ali. Você pegar. Então, qual vai ser o primeiro ponto aqui? A fonte Q. O que é essa fonte Q? É a tradição. Por exemplo, a tradição oral, o testemunho ocular. Vamos imaginar aquela pessoa que viu a multiplicação dos pães. Então, o primeiro questionamento nosso é: os evangelhos são uma testemunha ocular dos fatos? Eles viram os fatos? Ou eles estão narrando os fatos que alguém passou para eles? Entendeu? Então, de cara, eu tenho que entender o seguinte: tem a tradição oral. Oral. O que é? Nem todo mundo sabe escrever. Então, as pessoas conversam. Eu fui lá no Mar da Galileia e fiquei sabendo que Jesus andou sobre as águas. Isso está correndo. Houve a multiplicação dos pães. Não, antes disso, ele multiplicou os pães, está no Mar da Galileia. Então, primeira coisa,
os evangelhos são uma testemunha ocular dos fatos ou é uma narrativa dos fatos? Eles realmente viram os fatos ou eles compilaram os fatos? Não, no Novo Testamento, os evangelhos, só os 3. Então, a primeira coisa, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a documentar os fatos. Por quê? Você tem que entender o seguinte, as pessoas que viram a multiplicação dos pães já não estão mais entre eles, estão morrendo. E aí, alguém tem que começar, aí agora começa o relato de dizer o seguinte, ó, aconteceu assim, 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 assim. Então, Marcos é o primeiro a ser escrito. Ele escreve o evangelho dele. Beleza. E essa fonte aqui, agora vai ser apoiado por cima de Mateus e Lucas. Que também vão pegar fonte aqui. Foi a situação que vocês pegaram. Vocês viram a mesma história, só que com... O que é sinótico? Mesma visão. Ou pontos de vista. Então, quando eu falo que o evangelho ele é sinótico, eu estou falando o seguinte, quais são os pontos de vista que cada um está atribuindo fato? É a mesma coisa se eu chegar para uma pessoa que é expert em cozinha, eu falo, mandar ele fazer uma receita. E você não entende nada de comida, nada de cozinha. Aí você fala assim, eu comi um frango frito. Aí o cara, não, peraí, o frango, tal, não sei o quê. O cara que é da área de culinária, ele vai saber explicar muito melhor do que, de repente, uma pessoa que não sabe nem cozinhar um ovo. Você conseguiu visualizar? Então, primeira coisa, ó. Eles vão pegar as fontes de Marcos, ó, normalmente, ó. Viu? Marcos é o primeiro a ser escrito. Mas tem um detalhe. Tem coisas que só tem em Mateus, que é a fonte M. Só vai achar. Por exemplo, a árvore genealógica de Jesus. Você só vai achar em Mateus. Por quê? Ele captura exatamente a importância de mostrar Jesus como o quê? O Messias. E da mesma forma, Lucas. Entendeu? E Lucas, da mesma forma. Tem coisas que só tem no Evangelho de Lucas. Da mesma forma como Mateus, só vai ter coisas no Evangelho de Mateus. Então, esses 3 evangelhos, eles são sinóticos. Opa! Nossa, Gilson, doideira. São sinóticos. Quem vem agora? João. Que ele é holístico. Então, para quem João escreve? Quem é o seu público-alvo? Oi? Pode. Mateus, Marcos e Lucas. Porque eles têm... Isso. Lembra aquele negócio que contém está contido nos grupos? Mesma coisa. Eles têm informações que compartilharam da mesma fonte. Sim, mas a regra é que eles escrevem para um público-alvo. Vou escrever aqui, ó. Mateus, escreve para quem? Judeu. Marcos, Roma. Lucas, grego. Mas João não... Se João estivesse aqui agora na sala de aula, é assim, Jesus é Deus, vamos conversar? Ah, Jesus é Deus, vamos conversar? Só que João, qual é a figura? De Ezequiel 1:11. É uma profecia, é profético. Ele é a águia. Opa, João. É a águia, que é uma visão holística dos fatos. Ele escreve para o mundo, sem se importar se é judeu, grego ou romano. Por isso que ele vai pegar as informações de Mateus, de Marcos e Lucas. Entendeu? Ele não tem essa história. Eu coloquei, vocês viram que eu coloquei um link aí de uma...
Consegue tirar essa figura aqui e colocar no quadro, aqui, no grupo? Alguém consegue entrar aqui nesse link que eu coloquei? É exatamente isso aqui, só que aqui está mais detalhado. Não estou conseguindo salvar aqui no meu celular aqui a figura. Alguém consegue colocar, baixar e colocar só essa figura aqui, ó. Exatamente isso que eu escrevi aqui. Tudo isso aqui é isso aqui. Colocou? Beleza. Entendeu? Então o que eu tenho que entender primeiro? Qual é o público-alvo? Para quem ele escreve? Como ele está escrevendo? Por que ele escreve? Porque ele tem que dar importância às culturas judaicas, Mateus. Então, automaticamente, quando eu começo a olhar os evangelhos, Mateus estava na multiplicação dos pães? Não. Mas teve a fonte que. E essa fonte, quer dizer, ele compartilha. Que fonte é essa? As pessoas que viveram os fatos. Quem? As pessoas que estavam lá comendo pão e peixe. São essas pessoas que estão agora sendo... Como é que foi essa história? Como é que foi? Aí eu pergunto a ele, pergunto a ela, pergunto a ela, pergunto a ela. Opa, eu entendi. Eu vou escrevendo. E vou relatando os fatos. Então, Marcos, Mateus e Lucas viram algumas coisas? Não. Eles pegaram informações. Só que Marcos é o primeiro a ser escrito dos evangelhos. Ficou claro isso? Ou não teve dúvida? Alguma dúvida? Posso pular para o próximo assunto? Sim ou não? Show? Então, beleza. A gente já viu então que... Nós vimos então que... Perdão. A importância da Judéia sendo helenizada, sendo grega. Vimos o Roma. Por isso, quando você pega o Evangelho de Marcos, ele é curto, ele é seco. Você pode ver, você não, vai pegar em Marcos, você tem que ficar muito atento. Então, por exemplo, se você pegar qualquer texto em Marcos para pregar, não cometa o erro de não pesquisar as bases sinóticas. Opa, o texto é em Marcos. Espera aí. Faz uma experiência só você mesmo. Pega qualquer texto em Marcos e tenta achar ele por aqui. Você vai ver que ele vai mostrar um outro fato. Ele vai mostrar uma narrativa. Aí o outro aqui, sinótico, quer dizer, a mesma visão, como é que esse camarada está vendo isso? Por exemplo, a mão ressecada. O rapaz que tem a mão ressecada. Para um romano, aquilo era problema? Sim ou não? Lembra, do camarada está com a mão ressecada e Jesus o cura. Aí você pensa assim, mas ele tem outra mão, por que ele não come? Lembra do Salmo? Se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a sua destreza. O salmista está deixando claro o movimento sionista. Opa, falei uma coisa agora. Então vamos ao Salmo. Acho que é 138. Ó, os salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. Como podemos cantar canções em terras estranhas? Está aqui. Acho que é 138. Confere para mim. Não, porque minha cabeça já foi. Aula ontem, hoje e amanhã. Vai, velho. Eu não sei se é esse, tá? Os salgueiros que lá havíamos, penduramos as nossas harpas. Como podemos cantar canções em terras estranhas? O salmista está falando isso. Qual o salmo? Mostra para mim. Coloca assim, Salmos, Salgueiros, vai te passar alguma coisa. Então, peraí, Salmo 137. Então, Não, 117. Cheguei perto. Vamos lá. Então, vamos ler o Salmo para a gente entender a dimensão do movimento sionista. O que é o movimento sionista? A primeira pergunta é, de volta a Sião. Eles estão cativos. Então, vamos entender o que o salmista está falando. Vai. Lê tudo para a gente ficar...
junto aos rios da Babilônia, sentamos-nos a chorar com saudade de Sião. Peraí, então ele está falando onde ele está. Ele está cativo. Certo? Ele está cativo. Lá nos rios da Babilônia. Vai. Os salgueiros que lá existiam penduravam-nos as nossas armas. Peraí, então são levitas que foram levados cativos à Babilônia. Eles podem cantar canções ao Eterno? Não. Vai. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. Peraí, vamos entender. Aquele camarada que te levou cativo está falando o seguinte: você não tocava lá na sua igreja? Você não era bom? Toca uma música para mim aí. Toca aquela que você cantava lá. Você estava todo feliz na sua igreja. É isso que ele está falando. Vai. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. E os nossos opressores que fôssemos alegres exclamando: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Peraí. Cânticos de Sião. O que é isso? Ele deu uma dica. Por que cânticos de Sião? O que tem em Sião de tão importante? O templo. Está entendendo? Os montes de Sião. Filha de Sião. Movimento sionista, de voltar para Sião. Israel vai fazer esse movimento em 1910. Hoje está lá, movimento sionista. Quando você escutar um sionista, quando você escutar essa palavra, você guarda, fala assim: eu entendi, que é a volta de cativeiros para Sião. Da mesma forma como foi a diáspora, o movimento sionista é um movimento contrário à diáspora. Então vamos lá, ó. Olha como o salmista está sendo radical, na raiz, ó. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Como eu posso fazer isso? Vai. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, se paralise minha mão direita. Peraí. Ele pegou pesado. Você entendeu o que ele quis dizer? Você não conseguiu dimensionar o problema do homem com a mulher ressecada. Lembra que eu falei na aula passada? O que ele faz com a mão direita? Ele come, se alimenta. Se eu tenho uma mão travada, dura, ressecada ou cortada pela lei de Talião, eu tenho que comer e me limpar com a mesma mão. Entendeu o que o salmista está falando? Se eu esquecer de ti, Jerusalém, eu vou comer e me limpar com a mesma mão. Ele pegou pesado. Então ele está dizendo o quê? Eu não vou esquecer de ti. Você entendeu a profundidade do que ele está falando? Agora você vai lá no rapaz com a mão curada, mão ressecada. Para um romano tem importância? Não. Mas para um judeu consegue entender a gravidade daquela mão. Então quando a gente começa a estudar os evangelhos, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: quem são os públicos-alvos? Mateus, ele vai fazer referências a um judeu. Então o judeu entendeu o que ele está falando. Tá. Ele não pode se comer e se limpar com a mesma mão. Seria, lembra? Mas curou o sábado? Qual o problema de curar no sábado? Para o romano, Jesus serve. Imagina, não tem garfo. Esquece garfo. Lembra quando a gente ia na casa da avó, que a avó fazia aquele bolinho de comida assim, botava na boca assim? Imagina, com uma mão só. Falei: não, avó, sua mão está estranha. Você está entendendo? Então, isso que você tem que entender, a dimensão de como ele está repercutindo o fato. Show? Vamos aqui então agora a folhinha. Vocês receberam folhas. Eu vou deixar as folhas aqui. Vamos lá. Só pra gente, isso aqui foi só para... As suas duas perguntas vão sair daqui, tá? Gente, eu não sentei ainda na minha escutando nem para fazer as primeiras. Vamos lá. Não consegui sentar para fazer nem as primeiras. Então, vamos entender. Mateus, tá ali no slide. Um ex-cobrador de imposto e apóstolo de Jesus. Show? Beleza. Marcos e João, livro de Atos, um jovem pregador na era apostólica. Lucas, doutor Lucas, certo?
Você tem essa folha aqui? Tá bom. Tá legal? E João, um ex-pescador, apóstolo e amado. Então, beleza. Então, João, o que ele faz? Ele compila tudo pronto, tudo resolvido, e agora ele coloca o seu evangelho. Então, por exemplo, quando uma pessoa se converte, o melhor a fazer, isso você vai ver nas estratégias das igrejas dos anos 80, dá o evangelho de João para ela ler. Não complica a vida dela. Porque João é afirmativo. Ele pegou tudo isso aqui e escreveu o evangelho dele. A conversa de João é: Jesus é Deus, vamos conversar daqui para frente. E o verbo se fez e habitou entre nós. Sim. Então, quando ele está falando essa afirmação, ele está falando o seguinte: a carne, olha o problema de evangelho, olha João e Paulo batendo sobre exatamente. A carne é má e o espírito é bom. Certo ou errado? A carne é má? A carne é má? Sim. O espírito é bom? Sim. Você negou Jesus? Como assim? Ué, Jesus é carne? Ué, então você nega Jesus? Ué, sim. Não, essa carne é a carne. Não. Mas o que é a carne? A matéria é má. Tira a carne. Não, peraí, você que negou. Vamos lá, estou brincando. Vamos lá, a matéria é má. Por que a matéria é má? Ela é perecível. Ela termina. Vamos entender, esquece carne, para não ficar a carne. E o espírito é bom. Então, qual o conhecimento gnóstico que eles vão ter na época dos escritos do Evangelho? Jesus não é Deus, porque ele veio em carne. Não é carne não é matéria? Sim. Então, olha só, olha a viagem gnóstica. Isso aí é gnosticismo, tá? Jesus nasce, de 1 aos 30 anos, Jesus está legal. Dos 30 ao 33 entra o Cristo em Jesus. Na hora da cruz, o Cristo larga Jesus na cruz, Jesus morre. Porque só a carne pode morrer. Você entendeu o conceito gnóstico? Eu não sei qual é a música. Eu sou muito chato com esse negócio de louvor. Mas hoje de manhã, e o Espírito que estava em Jesus o ressuscitou. Aí eu, nossa, velho, aquilo arrepiou, sabe? Eu pensei, então, peraí, Jesus recebeu um Espírito para ele ressuscitar? Vamos lá, vamos entender essa afirmação. Abre Romanos 1, rapidinho, só para a gente entender aqui, só para a gente visualizar o problema que as pessoas não estão entendendo. Por que Jesus ressuscita? Romanos 1 está falando isso aí. Depois que ele faz a saudação, lê para mim rápido, Isabela, Romanos 1 e diante, vai. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Peraí, Evangelho de Deus. O Evangelho narra quem? Jesus ou Cristo ou Deus? Jesus. Não, peraí, calma. Vamos lá, vamos chegar no negócio ali. Então, Paulo já fez uma afirmação da sua conversão até ele escrever Romanos, de 16 a 17 anos. São 14 anos, não sei. A gente acha que ele caiu lá e já sai escrevendo. Não. Ele era um judeu. Ele vai ruminar o assunto Cristo, Jesus, Cristo, Deus, Cristo. 14 anos. Então, a primeira coisa que ele já coloca, o Evangelho de Deus. Então, na cabeça de Paulo, Jesus é Deus. Ponto. Por que ele não falou Evangelho de Jesus Cristo? Então, ele fala Evangelho de Deus. Continua. O qual ele havia prometido anteriormente por meio do seu
Peraí. Quais são as duas colunas que vão apontar Jesus? Olha, gente, Cristo não tem nada a ver com Jesus, tá? Cristo não é nome de Jesus, é um título, tá? Quais são as duas colunas que vão apontar Cristo? Oi? Não, as duas. Jesus está apoiado em duas colunas. Quais são as duas? Repete o texto. Ó, presta atenção. Tem duas colunas? Sim. Não, sem espírito, nada. Vai. Profecia, o profetismo que vai nascer em Israel, mas qual a outra coluna? Por meio de seus profetas nas escrituras sagradas. Lei. Lei e escritura são as duas colunas que apoiam Cristo. Ele tem que estar apoiado dessas duas. Então ele está falando assim: aquele que foi profetizado, que viria da semente da mulher, todas aquelas profecias, e pela lei. Continua, ó. Vê se isso aí não é Cristo, ó. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência. Peraí, nasceu o quê? Da descendência de Davi. Não. A encarnação virginal. Viu que ele, então o que ele está dizendo é o seguinte: Jesus é carne e é Deus. Não eu que estou falando. Apóstolo Paulo. Humanamente. Como? Pelo sobrenatural de Maria. Vai. Nasceu da descendência de Davi. E como foi? Peraí. Descendência de Davi. Olha ele puxando em Mateus a árvore genealógica de Jesus. Então ele está falando o seguinte: o ventre. Agora vai dar ruim. Vamos lá. E como foi? Peraí. Qual é a tribo de Maria? Vamos lá. Ache a prima. Vamos lá. A prima de Maria. A prima de Maria. Quem é o tio de Maria? Marcos. Zacarias. Vamos lá. Qual é a tribo dele? O que ele fazia no templo? Coloca assim: a tribo de Maria. Coloca assim: a tribo de Isabel. Coloca assim para ser mais fácil. Isso. Vê aí, uai. Confia em mim, não. Não, eles eram levitas. Mas qual é a tribo? Zacarias, Isabel e Maria são de um... Não. Vê direitinho. Ó. Vou ajudar vocês, hein? Vocês estão hoje devagar. Vocês estão lentos, cansados. Eu vou dar aula amanhã. Vamos lá. Ó. Qual É a tribo de Judá que ela era, né? a tribo de Isabel, prima de Maria? Tribo de Levi. Vamos lá. Agora vamos ver o seu tio. Zacarias. Isso. Tribo de Zacarias. Ele era Levi. Então, como assim Jesus vem de Judá se a Maria Era da de Levi. era de Levi? Ué. Quem é? Então vamos lá. Agora volta de novo. Vai doer tua alma. Cada vez que dói, tá vendo? Qual é a tribo de José? Não é a mesma de Maria, não? Não. Aí, confia em mim, não, gente. Ela tá indo. Você vai perceber, gente, nitidamente, que a gente não dá muita ênfase a José, mas o anjo está falando com José várias vezes.
Era descendente do rei Davi, José? O pai. Ele... É judaico. Aí você vai falar assim, mas como assim? Era judaico, né? Ele é Judá. A outra é de Levi. Zacarias está ligado à tribo de Levi. Então, vamos entender aqui, só para a gente entender. Você reparou que várias passagens, o anjo fala com José? O anjo, o que é que ele fala? Vai para o Egito, sai, vai. Reparou? Tudo José. A gente não dá ênfase a José. Você reparou? As coisas estão acontecendo, José está no centro das coisas acontecendo. Ó, leva teu filho, vão matar, leva para o Egito. O papel, só que a gente esquece o papel fundamental dele. Só que o que nós temos que mostrar? Que da tribo de Judá, então, opa, fechou, bateu, continua o texto, ó. E com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos. Peraí, então por que Jesus ressuscita? Pelo Espírito de Santidade. Não é um Espírito que foi dado a ele. Ele era santo porque ele não tem herança adâmica. Viu o nó que a gente vai dando dentro de teologia? Ele ressuscita pelo Espírito de Santidade. Santo, porque ele não tem pecado. Ele não tem pecado. Então, quando a gente faz... Dói, né? Agora você saiu daqui... Poxa vida! A gente cria uma expectativa, mas quando a gente lê a Bíblia, os fatos estão muito claros. Então, o que eu tenho que entender, então? Opa! Se você for pegar a história de Zacarias, de Mateus, de Zacarias, de Isabel, você vai ver que... Você vai saber qual é... O que ele fazia no templo, qual era o seu horário dentro do templo, qual o profeta que ele tinha que substituir. E quando o anjo fala com ele, ele fica calado. Lembra que ele não consegue mais falar? Só depois que a criança nasce, João Batista? Sim. Então, beleza. Ficou claro isso? Sim. Quero saber se ficou claro. Posso piorar a vida? Podemos andar? Não vai essa cara, não. Não é? É, para deixar a gente... Então, vamos lá. Não, a carne... Não, se você... Não, aí não. Não, olha só. Ó. O grande mistério de Jesus é... Poxa, como que ele morre numa cruz como um pecador e não reage? Porque está profetizado. Ele teria que chegar mudo. Você pode ver, quando ele chega perto de Herodes, ele fica mudo, porque ele está perante ao sinédrio. Todas aquelas acusações, ele fica... Cara, ele só vai falar com Pôncio Pilatos. Não é mais judeu, é um romano. Agora ele usa filosofia. A pergunta é, Jesus é menos Deus por ele ser carne? Se o seu entendimento é que Jesus ele é menor por ser carne, você não entendeu Jesus. Ele é maior por isso. Oi? Ele é maior por isso. Jesus realiza os milagres como homem ou como Deus? Eu te fiz essa pergunta. Não, ele realiza. Como Deus ou como homem? Como homem? Como homem, não realiza milagre. Não cai na minha, não. Não confia em mim, não. Ele realiza o milagre como homem. Olha como é que ele faz. Ele agradece aos céus. Ele levanta as mãos aos céus. Ele dá graças ao Deus. Por que ele faz isso? Para que eu possa ter o entendimento do que é o caminho dos milagres. Mas Deus, haja luz, viu? Deus vai orar a quem? Não ora a ninguém. Ele é o próprio. Então, por isso que Trindade, gente, olha, amanhã eu vou ter uma aula de trinitarismo. Nossa, vai ser puxado. Os alunos estão fazendo um workshop de Trindade. Tá uma briga de foice lá naquele grupo. São 3 grupos, eles têm que defender cada um as suas pessoas da Trindade. E amanhã a gente vai pegar um negócio lá. O grande problema da Trindade é que a gente não tem uma compreensão de entender. É um assunto que foge à nossa lógica. Porque como um homem que é carne é Deus, aí você pensa assim, poxa vida, mas ele quis
O papel da Trindade na segunda pessoa foi exatamente esse. Mas a gente fica pensando assim, a pessoa fala assim, mas como pode ele ter morrido e ser Deus? Eu sempre tenho essas viagens, isso é coisa da minha cabeça, isso não está na Bíblia não. Tenta imaginar os anjos. Eu lembro uma vez aqui, eu fui nessa sala aqui, que ano retrasado, sei lá quando foi, negócio de eleições aí, o pessoal do movimento MST invadiu uma igreja. Quem lembra disso? Entraram, sabe, quebrando uma igreja evangélica. Aí o pastor João estava conversando com ele, o pastor falou assim, ô Justo, se fosse aqui, eu falei, pastor, não ia dar certo. Os caras quebraram a igreja toda. Aí eu brincando com ele, falei, pastor, se fosse aqui, como é que seria o negócio? Não, eu nem entrava, né, Justo? Vamos lá. Só para a gente ter entendimento. Tenta imaginar os anjos vendo toda essa crucificação. Os anjos, lá de cima. Você está entendendo o que eu estou falando? Os anjos. Imagina alguém entrando aqui, um povo entrando e quebrando essa igreja todinha aqui. Aí está o pessoal todo dessa igreja aqui, olhando as pessoas quebrarem o patrimônio dessa igreja. Não pode fazer nada. Tenta imaginar essas crianças aqui, olhando aquilo e coçando a mão. Vamos pensar agora. Ela riu, você entendeu o que eu estou falando, né? Entendeu? Agora tenta imaginar os anjos vendo a crucificação de Cristo. E sem nenhuma reação. Está na minha cabeça, tá? Cuspiu na cara dele. Cuspiu na cara do mestre. Tal. Chicoteou. Mas olha só, quando Jesus entra agora no mundo metafísico, levantar os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Agora, todos aqueles anjos agora se prostram perante ao Rei da Glória e o Rei da Glória entra vitorioso no mundo metafísico. A maior vitória de Jesus foi ele ter morrido na cruz. Por quê? Porque a maior vitória de Jesus foi ter morrido na cruz. Uma pergunta simples. Porque o ápice da graça de Deus é Jesus na cruz. Vamos lá. Volta João. O que João, quando vê Jesus, o que ele fala? Este que tira Tira o pecado. Qual o sacrifício? Olha o Antigo Testamento agora de novo, voltando de novo aqui. Lembra do Antigo Testamento? As vários e vários sacrifícios? Todos aqueles cordeiros tirou o pecado do mundo? Não. Só um. Por quê? Só Jesus tira o pecado do mundo. Porque ele foi profetizado, foi santo, e as Escrituras falou que ele viria. Porque até aí outras pessoas, outros homens eram crucificados, mas não era igual. Mas Não era. mas vou imaginar as duas mãos de Deus. Aqui é a justiça. Aqui é a misericórdia. Boa, irmão. Quando a gente está na misericórdia de Deus, nós estamos aqui, ó, na mão da misericórdia. Você errou, Gilson errando. Volta para cá que te esconde. A mão não pesa. Você está entendendo? Estou na misericórdia. Vou aqui, faço umas besteiras, erro. Estou na misericórdia. Na justiça. Pedal. A justiça, ela é pesada. Mas como eu vou resolver o problema do Gilson? O sangue do Gilson não tem valor. Ele está debaixo da misericórdia. Ele depende de mim. Ele é um Zé Ninguém. Então eu tenho que pegar um outro ser que vai tirar o pecado do mundo. Que ser é esse? O Cordeiro. Jesus não é o Cordeiro Pascal, né? Mas é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por quê? Ele não tem pecado, ele foi profetizado, tanto que é o único que pode abrir os selos. Viu como que a gente vai andando ali e vai caminhando? Então vamos aqui para a folha aqui.
o que são evangelhos sinóticos? Alguém pode ler aqui? Está na folhinha de vocês, está aqui no slide. Só para a gente ler esse primeiro slide. O que são evangelhos sinóticos? Só aqueles que não o mistério de Jesus? Não, na folha, não. Evangelho sinótico, vai. Está aqui na folha, ó. Está na sua folha. Assim, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados evangelhos sinóticos. Então, ficou claro isso, né? Então, já sabe que tem pergunta aí, né? Já entendeu que vai ter pergunta aí. Não ri. Então, beleza. Visão conjunta ou mesma visão, não vamos ler isso aí que não precisa, a gente não vai precisar ler. Tem mais coisa então, vai entrar mais coisa aí. Tem. Não, são os 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. Isso é sinótico. Vamos lá. Então, entenderam então que tem essas referências. Conseguiu entender a construção? Sim. Então, a primeira pergunta que nós vamos ter que entender é: qual é a importância dos evangelhos sinóticos para o entendimento da história dos evangelhos? Para o entendimento da história. Pode escrever aí. Essa é a terceira pergunta. Essa é a terceira, tá? Eu já falei semana passada. Qual é a importância dos evangelhos? Sinótico. Tá bom, tem. Então, agora tem regra. Qual é a regra do evangelho sinótico? Qual a importância dos evangelhos sinóticos? Só. É a última coisa que vai falar. Tranquilo. Fino, tá tranquilo. Tem 2 perguntas rodando aí. Vai lá. Alguém. Não, ele vai pegar lá. Então, beleza. Então, agora outra coisa. Qual é o público-alvo de cada evangelho? Qual? O público-alvo de cada evangelho. Você tem um público? Eu não. Essa é a quarta? Essa é a quarta. Público-alvo. De cada evangelho. Público-alvo. Depois alguém vai escrever tudo isso aí no grupo. Depois coloca lá para ficar, mas só para você entender. Então agora a gente sabe que a importância do sinótico. Qual é a regra do sinótico então? Viu um texto, pesquisa. Os 3 primeiros, a mesma visão, mas eu posso ter muito mais informação na minha mensagem. Por exemplo, agora eu consigo fazer o entendimento do texto com maiores detalhes. Show? Sim? Beleza. Vamos andar. Vamos lá. As semelhanças dos evangelhos sinóticos. Vamos lá. Está lá na folha. Ó, nessa folha aqui embaixo. Ó, as semelhanças. Colocaram no grupo quadro? Beleza, ó. Tá show de bola o quadro, ó. Tanto que tem até um percentual o quadro, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Viu? Beleza. Viu? Você viu que? Então, ó. Agora vamos lá. Vamos ter que dar uma lida rapidinho. A semelhança dos evangelhos sinóticos. Vamos pegar, porque isso aí vai ter muito a ver com a sua resposta. Vamos. Lê para mim, por favor. A semelhança dos evangelhos sinóticos. Uma estimativa aproximada indica que Marcos possui cerca de 90% de seu material similar a Mateus e Lucas. Quase 60% do conteúdo de Mateus são encontrados nos outros sinóticos. Por último, Lucas possui aproximadamente 40% do conteúdo em comum com Mateus e Marcos. Entendeu? Então ele está dizendo o seguinte, ó, tem tantos por cento de um. Tá, claro, a gente não vai pegar não vai decorar essa proporção, esse percentual. Mas que a gente entende, então, ó, é o que eu estou falando, ó. Eles estão. Agora aqui é só Mateus, aqui é só Lucas,
E João pega tudo já pronto, mastigado, ó, coloca tudo no bolo só. Vai. Essa estimativa indica que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas possuem apenas 10%, 40% e 60%, respectivamente, de conteúdo exclusivo que não aparece em outros sinóticos. Para se ter uma ideia do que isso representa, o Evangelho de Marcos possui no máximo 40 versículos que não são compartilhados pelos outros sinóticos. Viu? Ó. Então, coisa que está só em Marcos também. Ele pegou. Ficou ali, ficou com ele. Vai. A narrativa sobre a cura do paralítico em Cafarnaum é um bom exemplo para quem tem interesse em comparar as semelhanças. Não, eu quero que leia os textos. Abre esses textos aí agora, ó. São 3 textos, ó. Marcos 9, 1 a 8. Não, Mateus 9, de 1 a 8. Marcos 2, de 1 a 12. E Lucas 5, 17 a 16. Vamos abrir esses textos? Agora a gente vai precisar fazer exatamente... gente, é ter como prática. Pegou um texto sinótico, vai para a referência. Lê, por favor, Mateus 9, de 1 a 8. Mateus 9, 1 a 8. Isso. Entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Eis que alguns dos seus escribas diziam entre eles: blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensas mal em vós corações? Pois o que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoar-te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Espera aí, só um minutinho. Filho do homem. Então ele está falando assim, um ser, um Deus humano, tem autoridade de perdoar pecados. Por isso que ele está falando que é blasfêmia. Isso, blasfêmia. Vai lá, continua, por favor. Perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera todo de tal poder aos homens. Tá, isso é Marcos, Mateus. Beleza? Marcos 2, de 1 a 12. E outro já vai abrir em Lucas 5, 17 e 26. Vamos lá? Vamos lá, gente? Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Já colocou agora a quantidade de pessoas. Vai. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. Peraí, viu? Ele falou esse detalhe? Os amigos não falou. Como é que eles entrou? Ninguém perguntou como. Mas, ó, vai. Removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que por ali estavam sentados, julgaram ser íntimo. Como pode esse homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados a não ser exclusivamente Deus? Peraí, vamos entender? Você conseguiu entender? Olha só. Vamos entender a visão de um judeu.
Como é que você pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Você é Deus. Está entendendo? Viu? Ninguém está preocupado se o rapaz está sendo curado ou não. A pergunta é, você está liberando perdão? Como assim? Quem é você? Vai. Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam urgindo e lhes questionou: por que cogitas dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: levanta-te, toma a tua maca e sai andando? Todavia, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: nunca vimos nada semelhante a ele. Beleza, vamos para Lucas. Então agora você viu que tinha 4 amigos, tiraram o teto. Vai lá, Lucas 17 a 26. E aconteceu que naqueles dias estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinha visto. Só um minutinho. Ó, já colocou pessoas que estavam lá, que a gente não tinha nem percebido. Viu? Vai. Fariseus e pessoas da lei, e vindo de todas as aldeias e Galileias e da Judéia e de Jerusalém. Viu? Ó, viu que você agora conseguiu mostrar que tinham vários lugares, doutores da lei, um monte de gente, tudo para escutar Jesus. Vai. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Vai. E eis que um homem transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante dele. E não achando por onde o pudesse levar, por causa da multidão, subiram do telhado e por entre as teias baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé dele, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Continua. Os escribas e fariseus começaram a vocear, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Continua. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrozais em vossos corações. Qual é o mais fácil, dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta-te e andas? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar pecado, disse ao paralítico: e a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Viu? Ele vai sempre frisar: Filho do Homem, quer dizer um humano. Por quê? É o milagre que nós podemos realizar. Como? Através da fé, mas no nome de Jesus. Você entendeu que agora você conseguiu fazer toda uma narrativa dos fatos? Sim. Você entendeu que tinha senhores da lei, a multidão estava, o lugar estava muito cheio, veio pessoas de vários lugares, vieram ver Jesus. Aos amigos agora, quantos amigos? 4 amigos. O outro texto não fala mais aqui, ó. São 4 amigos. O que eles fazem? Eles conseguem entrar? Não. Tem muita gente? Tem. O que eles fazem? Então vamos para o telhado. Essa palavra arrozoar Maquinar. é como se fosse a zoeira. Assim. Não, maquinar, tipo assim, cramar, sabe? Ficar murmurando entre eles. Então, aí o que ele faz? São quantos amigos? 4. Tem espaço para entrar? Não. É paralítico. Mas outros paralíticos vão ter. Ué, mas por que outros paralíticos vão ter? Gente, até pouco tempo no Brasil a poliomielite foi erradicada. Era muito comum, vocês não viveram essa época, mas quem é lá da antiga, a pessoa ter poliomielite e ficava paralítico da noite do dia. Não faz essa cara não. As pessoas morriam de medo, porque batia esse vírus, as crianças começavam a ter problema quando ia ver, a perna não desenvolvia. Nossa, agora aí vai ser, acho que
não sei, os anos 70, 80, sei lá, que começa a vir a vacina poliomielite. A erradicação da poliomielite vai ser agora, século XXI. Lá atrás, a gente morria de medo. Porque não tinha vacina, né, professor? Não tinha vacina. Então, se pegasse o vírus, ficava paralítico. Ó, e tinha uma certa idade, né? Tinha uma certa idade que onde daí para frente o vírus não pegava mais. Mas você vê, isso é pouco. Então, tenta imaginar aquela época. Então, era normal acontecer isso, como era no Brasil. Hoje você repara que as pessoas paralíticas são pessoas de idade. Por quê? Pessoas que não foram vacinadas. Por toda aquela campanha da poliomielite, porque já tinha um certo medo de vacina, né? Lá de Oswaldo Cruz. Mas vamos pensar aqui, esquece ele. Vai ver a guerra das vacinas no centro do Rio. Quando formam os guetos, o governo obrigou a galera a tomar vacina, tá? Na marra. Não boi. Vê! Vê! A gente, rapaz, quem nasceu nos anos 70, nos anos 80, essa área aí, a gente tomava vacina, aquela da pistola, tudo, a mesma pistola para todo mundo. Passava numa fila, lá vai um, era uma pistola com uma porção de líquido aqui. Sim. Aí você ficava assim, a mulher encostava, pá, 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 igual boi, velho. Você não sabe de nada. Aí o negócio dava, você não podia coçar aquilo, mas eu lembro que era uma pistola e tinha um vidro agarrado ali, você passava lá, um plá, plá, plá. Então tenta imaginar, há 2000 anos atrás, a ideia de ser, não faz essa cara de terror não, é desesperado aqui. Então, você conseguiu entender o contexto histórico? Você entendeu que agora, então qual é a regra? Examina, não confia. Eu quero saber mais informação. Vai pregar, busca informações. Caça informações. Sim. Não, peraí, eu quero ver o que está... E aí, aonde talvez vocês estejam errando. Eu não sei se esses aplicativos têm referências bíblicas. Bíblia precisa ter referência. Acredita no que eu estou falando. Precisa ter referência. Porque é mais fácil uma Bíblia com referência, ela vai te puxar aos textos, aqueles textozinhos que tem lá debaixo da Bíblia, lá, aquilo tem um porquê. Aquelas referências. Não, Bíblia normal. Aquilo ali está te puxando para algum texto, que está falando assim, ó, isso aqui está puxando com esse, agiliza. Eu não sei se os aplicativos têm referências bíblicas. Sim, tem. Eu nunca vi. Assim, então, procure achar um que tenha referências bíblicas, para você saber fazer essa jogada, de procurar um texto, achar em outro e por aí vai. Está na hora do lanche? Tá, vamos dar uma parada então? Você continua com esse tema ou você vai mudar alguma coisa? Mudar o quê? Já mudei já. Não, para continuar. Porque eu tenho uma cirurgia para fazer amanhã, então eu não queria ficar até muito tarde. Eu ir para casa descansar, senão amanhã